Fala galera, hoje a gente vai falar sobre uma coisa interessante, pão, como fazer pão de malte. Acompanhe aí. Se a cerveja é o pão líquido, o pão é a cerveja sólida. O processo de fermentação é muito parecido, até por isso que a gente está falando aqui de pão num canal de cerveja. Os ingredientes em si são mais ou menos parecidos, só que lógico, não tem ali alguns processos que na cerveja tem. Mas, de qualquer forma, é uma fermentação. As leveduras são as mesmas, por incrível que pareça, para quem não sabe. Eu vou deixar uma dica de bate-pronto, que eu não comentei no vídeo, mas é importantíssimo. Esse pão ele dura muito tempo. Eu faço pão uma vez por semana, na média. Uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, mais ou menos. Só que daí você fala, pô, vocês vão notar isso, a quantidade de pão que eu fiz. Inclusive, se vocês quiserem fazer metade da receita, ok? É só dividir por 2, um terço divide por 3 e aí vai, tá? Não tem adequação de receita, é dividir mesmo. Ah, se pede tanto, metade, acabou. Só que daí eu faço pães grandes. Vocês vão ver que saíram 2 pães grandes. Aí você fala, pô, mas você consegue comer esse negócio em 2, 3 dias? Lógico que não, eu demoro 10 dias. E aí o que eu faço então? Eu fatio ele e guardo no freezer. Assim que eu termino mesmo de fazer, eu já mando para o freezer. Eu só fatio e já mando para o freezer. Guarde fatiado, obviamente, porque para cortar ele congelado dá, mas é mais difícil. E para comer no dia a dia é só aquecer numa frigideira. Aquece ali em torno de 2 ou 3 minutos cada lado. Pronto, fechou. Fica bom pra caramba. Eu garanto que vocês não vão comprar mais pães. Eu vou deixar vocês aí com o vídeo explicando tudo, mostrando o passo a passo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aí no comentário. E o encerramento será pela melhor sommelier do Brasil de pães. Beleza? Galera, é isso aí. Muito obrigado por enquanto. Coloquei 200 gramas de malte. Vou colocar agora 896 ml de água. Pode pesar, tá? Vou colocar 8 gramas de fermento. Eu já comprei esse pacotinho grande aqui. E aqui a gente faz pão direto. Agora a gente mexe isso daqui para dissolver bem o fermento, tá? Agora eu vou precisar de 1 kg 280 de farinha, mas eu vou colocar 1 kg de farinha aqui para mexer. Fica mais fácil para mexer, tá? Agora eu vou colocar os 280 que faltaram. Um ingrediente que é o sal, 24 gramas de sal, tá? Joga meio espalhado na massa, que daí já fica mais fácil para homogeneizar. Agora aqui a gente vai mexer até homogeneizar tudo. Ó, dá pra notar que a massa fica bem grudenta, né? Bem mole. E isso tá certo. Bom, essa daqui é uma massa que não tem sova. Então o que a gente vai fazer agora? Deixar descansar 30 minutos. Depois disso aqui, não vem pra bancada, ela só vai pra bancada no final pra modelar. É isso. Agora é só esperar 30 minutos. E a gente vem pro processo de dobras. Aqui a gente pode fechar. Que meia hora a gente volta. Agora a gente vai começar o processo de dobras. E a massa, ela fica desse jeitão mesmo assim. Parece que vai dar errado. O segredo é o seguinte, molha a mão. Aqui eu tenho água, molha a mão e puxa, puxa e estica. Vai percebendo que ela vai ficando mais firme, mais resistente. E esse processo aqui serve para desenvolver o glúten.
bom, agora eu vou molhar as duas mãos. Olha quanto de farinha que gruda, tá vendo? Molhando as mãos. E às vezes não gruda nada. E aqui a gente vai virar a massa. Boa. Agora a gente tampa, deixa mais 30 minutos. 30 minutos depois, olha como já desenvolveu a massa. De novo, a gente vai fazer o processo de dobras. Molha a mão, puxa. Cuidado só para não rasgar a massa, tá? Se rasgar a massa não é legal. Agora a gente tampa novamente, mais 30 minutos. Aí a gente vem para a última dobra. Então vamos lá para a última dobra. Dá para ver que cada vez a massa fica mais bonita, né? O glúten já desenvolveu muito bem. Então agora a gente vai tampar. A água a gente não usa mais. E a gente vai deixar fermentar por 2 horas. Aí, claro, depende muito da temperatura de onde você esteja, né? Tem que dobrar o tamanho. Então, no meu caso aqui, ela tem que encher essa vasilha. E ela vai encher. A fermentação já dá pra ver que tá muito forte. Ó, dá pra perceber que a tampa já tá enchendo, já tá dura a tampa. Daqui a pouco ela abre sozinha essa tampa. 2 horas a gente volta aí pra fazer a modelagem do pão. Ó, aqui ficou menos de 2 horas, tá? Mas olha lá como ficou a massa. Agora a gente vai polvilhar farinha na bancada, que minha bancada é minha pia. Obviamente eu limpei muito bem essa pia antes, importante, tá? E a gente vai virar a massa aqui. Claro que eu não coloquei mais farinha, né? Na massa. E não precisa de farinha. A quantidade de farinha que a gente põe sempre é uma só. Aí pra não grudar a gente ou usa só polvilhando a farinha na bancada, ou então água na mão. Bom, agora que eu vou fazer o seguinte, abrir ela e dobrar um. Agora eu vou cortar em duas partes, mais ou menos assim, uma grande e uma pequena. A menor eu vou colocar na panelinha. Aqui pode polvilhar um pouquinho só para não grudar. Aqui a gente junta as duas partes, ó. Faz como se fosse um rocambole. Aí. Cruza aqui. Pega aqui, cruza aqui. Um pouquinho de farinha só, tá? Tá bem ruim. E faz uma bolinha bem apertada com ela. Mais firme. E a mesma coisa a gente vai fazer com a outra. Ó, aqui eu polvilhei farinha de arroz. Então agora eu tenho esses dois banetons que eu mesmo fiz, tá?
Aqui minha mulher tem máquina de costura e eu mesmo fiz. Então esse daqui é um pouquinho mais estreito, aquele ali é mais redondinho. Essa parte que pode polvilhar razoavelmente bastante, que é a parte de baixo do pão, tá? Bom, agora é só cobrir a massa com um pano de algodão limpo e esperar 30 minutos antes de ir para o forno. Ó, 30 minutos antes de começar a assar, eu já ligo o forno, tá? Eu ligo o forno no máximo e eu já coloco as panelas que eu vou usar para esquentar. Se vocês não forem usar panela, ok também, não tem problema, só for numa assadeira, tá? Não fica igual, mas vai sair muito bom também. Bom, aqui ficou um pouquinho para fora, não tem problema nenhum. Aí eu venho com a tampa da panela holandesa e viro. Aí aqui é importante dar o corte. Isso daqui é uma lâmina, tá? Pode ser com a faca, pode ser com uma lâmina afiadíssima. Pode ser com o jeito que vocês quiserem. A minha lâmina em si não tá tão afiada, mas vai dar jogo. Pode fazer um corte bem profundo, tá? Essa panela está extremamente quente. Aí vem aqui, cobre, e aí é só colocar no forno. Aquele ali eu não consegui pôr a tampa, porque cresceu mais do que eu esperava. Não tem problema nenhum, quer dizer, tem problema, mas não vai causar nenhum dano grave ao pão. Vai só atrapalhar um pouco a questão da crocância e o crescimento. Pronto. O forno está mais ou menos uns 230 graus. Agora é só deixar 20 minutos aí. Olha lá, com 20 minutos, então, eu tiro a tampa, que na verdade é o fundo da panela. Olha lá que bonitão. E agora eu faço o seguinte. A temperatura do forno está em 250 graus. Eu baixo um pouquinho, que agora eu vou deixar mais 20 minutos para dourar ele, tá? Ele tem que ficar bem dourado. Eu deixei 20 minutos mais, porém ainda eu acho que não tá bom. Vou deixar mais uns 10 minutinhos aí. Ó, deu tempo aqui. Agora o importante é o seguinte, colocar ele para descansar, ou eles no caso, para descansar em cima de uma grelha. Vou tirar o primeiro. E o segundo. Ao inverter e deixar o mais bonito aqui na frente, eu já vou mostrar para vocês a diferença entre eles. Ó, o que fez na panela de ferro, tá vendo ali, abriu a pestana mais bonito, né? Ficou mais bonita a pestana, bem mais bonita. E ficou mais brilhante também o pão. Olha a diferença do brilho e a massa mesmo, vocês viram, né? O brilho desse pão para esse pão tá opaco. Mas de qualquer forma o sabor vai ficar idêntico, né? Dá pra ver os maltes aqui. Esse aqui dá pra ver mais. Agora é importante, deixa descansar, deixa ele esfriar pelo menos por uns, no mínimo 10 minutos. Eu deixo por 25, 30 minutos. Por quê? Porque senão ele fica embatumado. Mas ó, a casca bem durinha. Até formou umas bolinhas aqui, ó. Isso daqui é tudo pela questão da panela, tá? Aqui uns 20 minutos, 25 minutos,
a gente volta para abrir. Ele até faz uns barulhinhos, quer ver? Vou colocar o microfone perto para vocês ouvirem. Ele começa a fazer uns estalos. Quando ele parar de fazer esses estalos, já pode cortar. Esses estalos aí que vai deixar a casca crocante, porque ele começa a trincar realmente. Olha aqui, ó. Entendeu? É isso daqui que vai deixar crocante. Ó, o pão já esfriou, agora a gente corta para mostrar para vocês. Vai ficar bem crocante. Ele fica macio por dentro também. E vamos abrir o outro. Esse aqui deu uma crescida maior, então ele abriu uns alvéolos aqui. Se não der para vocês passarem no mesmo dia, dá para fazer aquelas 2 horas que eu fiz de fermentação, as últimas 2 horas, pode colocar na geladeira e fermentar na geladeira. Daí pode fermentar de um dia para o outro e assa no outro dia de manhã. Já fiz isso algumas vezes e também dá certo. A diferença é que ele vai ficar um pouquinho mais escuro, só isso. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, cortar algumas fatias e passar para sommelier profissional degustar e comentar sobre os pães. Chegou a melhor parte do dia, depois que esse pão é assado. Aí esperar uns 20 minutos, porque não pode comer quente, porque senão ele fica embatumado. Sei lá o que é a história. Acho que não é uma história muito... Não, é uma história real, que já vi acontecer. Vou provar o pão. O interessante desse pão é que eu não gosto de pão maçudo, até por isso que ele corta numa espessura menor. Mas é um pão que eu adoro, então em casa tem que ter esse pão, porque senão eu não tomo café da manhã. E já aconteceu algumas vezes da gente não ter o pão em casa, ter pão de padaria e eu não tomar café, porque não tinha esse pão. Eu tenho essa característica, se não tiver o que eu gosto, não tem média. Então, assim, não tem como, gostei mais ou menos, ou gostei ou não gostei, não tem meio termo. Só façam essa receita, porque com certeza vocês vão gostar. E se vocês não gostarem, vocês podem mandar pra gente, que daí eu como. Muito obrigada por assistir, estamos juntos e até a próxima. Cheers! Agora a gente vai começar o processo de dobras. Como que é mesmo? Muito obrigado por assistir, tamo junto, até a próxima. Cheers! Muito obrigada por assistir, estamos juntos e até a próxima. Cheers!